Elaine estava diante de 100 pessoas, câmeras ao vivo, seu marido na primeira fileira. O momento que mudaria tudo estava prestes a acontecer. Mas para entender como ela chegou até ali, precisamos voltar 3 meses, para a noite em que a esposa perfeita descobriu que sua vida inteira era uma mentira. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O salão do Grand Palais Hotel nunca estivera tão deslumbrante. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre as mesas decoradas com rosas e velas perfumadas. 300 convidados vestidos com suas melhores roupas brindavam ao casal do momento, Elaine e Arthur Soares, celebrando 25 anos de um casamento que muitos consideravam perfeito. Elaine ajustou o vestido de seda que abraçava seu corpo esguio com elegância discreta. Aos 45 anos, ela mantinha a postura ereta, o sorriso radiante. Era a imagem da esposa ideal, exatamente como pregava em seus livros e palestras. "Você está linda, querida", sussurrou Arthur ao seu lado, acenando para um grupo de empresários. Ele usava seu melhor terno italiano, o cabelo grisalho perfeitamente penteado, o sorriso político ensaiado. Elaine sorriu de volta, como sempre fazia. 25 anos de prática tornaram aquele sorriso quase natural. "Obrigada, amor. Você também está impecável." A festa seguia seu roteiro perfeito. Discursos emocionados, valsa sob os holofotes, aplausos calorosos. Elaine cumprimentava cada convidado com a graciosidade de quem nascera para aquilo. E talvez tivesse nascido mesmo. Filha de diplomatas, ela aprendera desde cedo que a imagem pública era sagrada. "Elaine, parabéns." Aproximou-se Márcia, sua editora e agente, com um copo de champanhe na mão. 30 anos, cabelos loiros impecáveis, vestido vermelho justo demais para a ocasião. "Vocês são a prova viva de que o amor verdadeiro existe." "Obrigada, Márcia." Elaine aceitou o abraço, sentindo o perfume enjoativo da mulher. "Inclusive, precisamos conversar sobre o próximo livro. Casamentos que Durham está vendendo maravilhosamente. As leitoras querem mais conselhos seus." Arthur interrompeu, pousando a mão na cintura de Elaine com familiaridade calculada. "Márcia, hoje é dia de festa. Negócios amanhã." "Claro, claro." Márcia sorriu, mas seus olhos brilhavam, com algo que Elaine não soube nomear. Horas depois, quando a festa começava a esvaziar, Elaine saiu do salão principal procurando um momento de silêncio. Seus pés doíam nos saltos altos, e ela precisava respirar longe dos sorrisos e cumprimentos. Seguiu pelo corredor lateral que levava ao escritório administrativo do hotel, um espaço mais reservado. Foi então que ouviu as vozes. Vindas de uma porta entreaberta, 2 vozes familiares conversavam em tom baixo, quase íntimo. Elaine parou, o coração, acelerando sem motivo aparente. Ou talvez houvesse um motivo. Talvez no fundo ela sempre soubesse. "Não aguento mais fingir." Era a voz de Arthur, mas diferente. Sem a impostação política, sem o controle. Crua, real. "Eu sei, amor, mas hoje era importante." Márcia. A voz doce, carinhosa, íntima demais. Elaine sentiu o chão se mover sob seus pés. 5 anos, Márcia. 5 anos escondendo o que sinto por você. Estou cansado dessa farsa. "Eu também estou cansada. Mas você sabe que não podemos fazer nada agora. Sua carreira política, a imagem pública e aquele maldito contrato de exclusividade que você fez com ela. Se Elaine descobrir e fizer um escândalo, você perde tudo também." Márcia riu baixinho, um som que cortou Elaine como vidro. "Ela não vai descobrir. Elaine é esperta, mas é obediente demais. Sempre foi. Por isso mesmo ela escreve aqueles livros ridículos sobre casamentos perfeitos, porque acredita neles." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elaine encostou-se na parede, as pernas tremendo, o mundo girando. 25 anos, um quarto de século construindo uma vida,
uma família, uma carreira baseada na ideia de que o amor verdadeiro existia, de que a fidelidade importava, de que ela era amada. Mentira. Tudo mentira. Com as mãos trêmulas, ela voltou pelo corredor, forçando os pés a se moverem. Não podia desmoronar ali. Não ainda. Tinha que manter as aparências até... Até quando? Quando Arthur a encontrou no salão vazio, ela estava sentada sozinha em uma das mesas olhando o vazio. Amor, estava procurando você. Vamos? Ele estendeu a mão, o sorriso perfeito no rosto. Elaine olhou para aquela mão, a mesma que segurou a sua no altar, a mesma que tocou o corpo de outra mulher por 5 anos, e sorriu. Vamos, porque a esposa ideal sempre sorri. A noite foi a mais longa da vida de Elaine. Deitada ao lado de Arthur na cama king size do quarto principal, ela manteve os olhos fixos no teto, contando as sombras que a luz da rua projetava através das cortinas. Ao seu lado, ele dormia tranquilamente, a respiração profunda e regular de quem não carrega peso algum na consciência. 5 anos. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra cruel. 5 anos, enquanto ela escrevia sobre cumplicidade, fidelidade, amor verdadeiro. 5 anos enquanto dava palestras ensinando outras mulheres a construírem casamentos felizes. 5 anos sendo a maior idiota do mundo. Quando os primeiros raios de sol invadiram o quarto, Elaine levantou-se silenciosamente. Seu corpo movia-se no automático. A rotina de sempre. Banho, hidratante, maquiagem leve, roupas bem coordenadas. No espelho, a mesma mulher de sempre a encarava. Mas algo havia mudado nos olhos. Algo havia se quebrado. Arthur desceu para o café da manhã às 8 em ponto, impecável em seu terno cinza. Bom dia, querida. Ele beijou seu rosto distraidamente, já mexendo no celular. A festa foi um sucesso. Os comentários nas redes sociais estão excelentes. Sua assessora já mandou o relatório? Elaine serviu café, as mãos surpreendentemente firmes. Ainda não olhei. Deveria. Imagem pública é fundamental. Ele pegou uma torrada, os olhos na tela. Aliás, Márcia ligou. Quer marcar uma reunião hoje à tarde para discutir o próximo livro. Pode ser às 3? O nome queimou como ácido. Pode, disse Elaine, a voz neutra. Às 3 da tarde, Elaine estava sentada em sua sala de estar, as mãos cruzadas no colo, quando Márcia chegou. A editora entrou com aquele sorriso profissional, carregando uma pasta de documentos e despejando entusiasmo ensaiado. Elaine, ainda estou encantada com ontem. Que festa maravilhosa! Márcia sentou-se no sofá, cruzando as pernas. Vocês são mesmo o casal perfeito. Arthur serviu drinks, acomodando-se ao lado de Elaine com naturalidade, como se nada houvesse, como se tudo fosse real. Então, Márcia, o que você tem em mente? Perguntou ele. Bem, casamentos que duram está no topo das vendas. As leitoras adoram a autenticidade de Elaine. Ela folheou papéis. Pensei em algo como O Lar Perfeito ou Construindo o Amor Verdadeiro. Elaine sentiu a náusea subir. Amor verdadeiro, repetiu, a voz estranhamente calma. Que conceito interessante. Márcia sorriu sem captar a ironia. Exatamente. As mulheres querem acreditar que existe, e você é a prova viva. Sou? Elaine inclinou a cabeça. E o que é amor verdadeiro na sua opinião, Márcia? A editora piscou, surpresa pela pergunta. Bem, fidelidade, companheirismo, respeito mútuo, fidelidade. Elaine saboreou a palavra. Interessante você mencionar isso. Arthur mudou de posição, desconfortável. Seus olhos encontraram os de Elaine, e pela primeira vez em anos, ela viu algo ali. Medo. Elaine, você está bem? Perguntou Márcia. Parece tensa. Estou ótima, apenas pensando no livro. Elaine levantou-se pegando sua bolsa. Aliás, preciso sair. Compromisso que havia esquecido. Vocês podem resolver os detalhes do contrato sem mim, não podem? Mas... Márcia tentou protestar. Arthur conhece minhas preferências. Confio nele completamente.
Elaine enfiou o punhal com aquelas palavras. Afinal, são 25 anos juntos. Não existem segredos entre nós. Ela saiu antes que pudessem responder. No carro, finalmente sozinha, Elaine permitiu-se tremer. As mãos agarraram o volante com força, os nós dos dedos brancos. Ela precisava de um plano. Não podia simplesmente explodir. Não ainda. Arthur tinha razão. Em uma coisa, um escândalo público a destruiria profissionalmente. E aquele maldito contrato de exclusividade com Márcia, ela havia assinado por 5 anos, mais 3 ainda pela frente. Se rompesse, perderia tudo: direitos autorais, próximos lançamentos, a carreira inteira que construíra. O celular vibrou. Uma mensagem de Arthur. Precisamos conversar. Sei que você sabe. Elaine olhou para a tela, a raiva fervendo dentro dela como lava. Ele sabia, e mesmo assim, teve a audácia de trazer Márcia para dentro de sua casa, sentar-se ao seu lado, fingir que nada estava acontecendo. Ela digitou a resposta com dedos trêmulos. Não temos nada para conversar. A resposta veio imediatamente. Você não vai fazer nenhuma loucura. Pense bem antes de agir. Você tem muito a perder. Era uma ameaça, não um pedido de desculpas, não uma explicação, uma ameaça. Elaine desligou o celular e acelerou. Ela não sabia para onde estava indo, mas sabia de uma coisa. A esposa ideal havia morrido ontem. E quem quer que ela fosse agora não aceitaria mais ameaças. Arthur estabelecera as regras no dia seguinte à festa, quando finalmente se sentaram para conversar. Ele não negou, nem pediu desculpas, simplesmente deixou claro como seriam as coisas. Você pode se separar, Elaine, mas vai sair sem nada. Ele estava sentado em sua poltrona de couro no escritório, as mãos cruzadas com a pose de quem fecha um negócio político. Nossos bens estão todos em meu nome. A casa, os investimentos, tudo. Você assinou a ameação condicionada, lembra? Elaine lembrava. 25 anos atrás, jovem e apaixonada, ela assinou o que Arthur pediu. Afinal, era amor verdadeiro. Por que se preocupar com detalhes financeiros? E tem o contrato com Márcia, ele continuou. 3 anos ainda pela frente. Se você tentar expor isso publicamente, ela garante que você nunca mais publicará uma linha sequer. Sua carreira acabou. Minha carreira é baseada em mentiras, Elaine sussurrou, a voz falhando. Sua carreira é baseada em vender sonhos. Arthur levantou-se, ajeitando a gravata. E você vende muito bem. Continue vendendo. 2 meses se arrastaram como anos. Elaine acordava todas as manhãs com o peso de uma pedra no peito. Tomava banho, vestia-se, maquiava-se, sorria. A rotina continuava, mas cada gesto era uma mentira, cada sorriso uma máscara colada com fita adesiva prestes a se soltar. Foi assim que Elaine se viu presa em sua própria vida. Presa na casa, onde cada cômodo ecoava com risos falsos. Presa nos jantares sociais onde Arthur a apresentava como minha amada esposa, e ela sorria como uma boneca quebrada. Presa nas reuniões com Márcia, onde a amante de seu marido a tratava com aquela doçura falsa, os olhos brilhando com vitória silenciosa. Elaine, você parece cansada, comentou Márcia em uma reunião, inclinando-se com falsa preocupação. Está tudo bem em casa? Em casa, como se aquilo ainda fosse um lar. Tudo perfeito, respondeu Elaine, as unhas cravando nas palmas, das mãos sob a mesa. Mas as humilhações aumentavam a cada dia. Arthur não se escondia mais. Chegava tarde, cheirando ao perfume enjoativo de Márcia. Atendia ligações no meio da noite e saía do quarto sem explicações. Uma vez, Elaine encontrou um brinco que não era seu no bolso do paletó dele. É da Márcia, ele disse simplesmente quando ela mostrou. Ela esqueceu no carro depois de uma reunião. Sem desculpas, sem remorso. Apenas fatos apresentados com a frieza de um relatório político. E Márcia. Márcia era pior. Tinha o prazer perverso de esfregar a situação no rosto de Elaine com sutileza cruel. Arthur me contou que vocês vão jantar no Fontaine amanhã, comentou ela casualmente durante uma reunião. Que coincidência, eu também tenho reserva lá. Mesmo horário.
E lá estava ela, sentada 3 mesas adiante, acenando com um sorriso venenoso, enquanto Arthur fingia não vê-la. Elaine sentia-se sufocada, presa, pequena. Até que, em uma terça-feira cinzenta de março, algo mudou. Ela estava arrumando o closet quando encontrou uma caixa velha no alto da prateleira. Dentro, fotografias amareladas, documentos antigos e, no fundo, uma escritura. A casa de campo dos avós. Elaine havia esquecido completamente. Quando a avó morreu há 10 anos, ela herdou a propriedade no interior. Uma casa simples em uma cidadezinha de 5.000 habitantes, a 3 horas da capital. Arthur nunca se interessou pelo lugar. Longe demais, simples demais, provinciano demais. Ela nunca registrou a querança oficialmente. Só pagava regularmente as taxas obrigatórias do imóvel. Nunca mencionou para ninguém. Era um segredo guardado em uma caixa empoeirada, um refúgio que só ela conhecia. Elaine segurou a escritura com mãos trêmulas, o coração disparando pela primeira vez em meses. Não de dor, de possibilidade. Ela poderia ir, poderia simplesmente ir. Naquela noite, enquanto Arthur jantava com colegas do partido, certamente com Márcia, Elaine começou a planejar. Silenciosamente, metodicamente, ela salvou provas, fotografias de mensagens entre Arthur e Márcia. Conversas explícitas, declarações de amor, encontros marcados, tudo armazenado em uma pasta oculta na nuvem. Ela não sabia ainda quando usaria aquilo, mas usaria. Na manhã seguinte, Elaine colocou roupas simples em uma mala pequena, pegou o carro às 6 da manhã, quando Arthur ainda dormia, e dirigiu. Não deixou bilhete, não mandou mensagem, simplesmente foi. O celular tocou incessantemente pelos primeiros 50 quilômetros. Arthur, Márcia, a assessora. Todos querendo saber onde ela estava, exigindo que voltasse. Ela desligou o aparelho e continuou dirigindo. A estrada se abria à frente como uma promessa. O sol nascente pintava o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em 2 meses, Elaine sentiu algo que havia esquecido existir. Esperança. Ou talvez fosse apenas desespero disfarçado de coragem. Mas naquele momento, tanto fazia. A pequena cidade de Rio dos Cedros apareceu no horizonte como uma pintura desbotada. Casas simples, ruas de paralelepípedo, uma praça central com um coreto antigo. Tão diferente da metrópole onde Elaine passara os últimos 25 anos, que parecia outro país. Quando ela parou em frente à propriedade dos avós, o coração apertou. A casa estava pior do que imaginara. A pintura azul clara descascava das paredes de madeira. As janelas estavam embaçadas pela sujeira de anos. O jardim havia se transformado em um matagal selvagem. O portão de ferro rangia ao ser aberto, como um gemido de abandono. Elaine desceu do carro, as pernas bambas depois de 3 horas dirigindo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo canto de pássaros e o sussurro do vento nas árvores. Nenhum barulho de trânsito, nenhuma buzina, nenhuma exigência. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com ar puro, e sentiu algo estranho. Paz, ou pelo menos a ausência de guerra. A porta da frente estava trancada, mas Elaine lembrava onde a avó escondia a chave sobressalente. Dentro do vaso de cerâmica rachado, coberta de terra e teias de aranha. Ainda estava lá. O interior cheirava a mofo e tempo parado. Móveis cobertos por lençóis brancos fantasmagóricos, piso de madeira coberto de poeira, luz do sol filtrando através das cortinas rasgadas. Era desolador e perfeito ao mesmo tempo. Elaine deixou a mala no chão e caminhou pela casa vazia, os passos ecoando. Na sala, a poltrona onde o avô lia jornal. Na cozinha, o fogão a lenha onde a avó fazia bolos. No quarto principal, a paisinote, cama de casal onde ela dormia quando criança. Nas férias de verão que agora pareciam de outra vida. Ela sentou-se no chão da sala e chorou. Chorou até não haver mais lágrimas. Chorou até o corpo doer. Chorou até o sol começar a se pôr, tingindo tudo de dourado. Quando finalmente parou, sentiu-se vazia. Mas era um vazio diferente, não de perda, mas de espaço. Espaço para respirar, espaço para ser.
Na manhã seguinte, Elaine acordou com o canto do galo de algum vizinho. Luz suave entrava pela janela carregando o cheiro de terra molhada. Ela se espreguiçou na cama velha, o corpo dolorido, mas estranhamente descansado. Precisava de ajuda. A casa estava em péssimas condições. Infiltrações no teto, rachaduras nas paredes, a cozinha praticamente inutilizável. No mercadinho da praça, uma senhora de cabelos brancos a observou com curiosidade enquanto Elaine comprava o básico. "Você não é daqui, é?" perguntou a mulher empacotando as compras. "Sou neta da dona Cecília. A casa da Rua das Jacácias." "Ah, dona Cecília, que saudades!" A senhora sorriu com carinho. "A casa está abandonada há anos, não está?" "Está. Preciso de alguém que possa ajudar com reformas. Conhece alguém?" "Samuel." A mulher respondeu sem hesitar. "Samuel Ferreira. É o melhor construtor da região. Honesto, trabalhador. Mora ali na Casa Amarela, perto do rio." Elaine anotou o endereço e agradeceu. A Casa Amarela era simples, mas bem cuidada, rodeada por um jardim bem cuidado. Nos fundos, ferramentas de trabalho e madeiras empilhadas. Elaine bateu na porta, o coração inexplicavelmente acelerado. Quem abriu foi um homem que não se encaixava em nenhum padrão que ela conhecia. Samuel Ferreira tinha por volta de 40 anos, alto, ombros largos de quem trabalha com as mãos, pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros ligeiramente longos, barba por fazer. Vestia uma camiseta simples e jeans desgastado, os braços marcados por cicatrizes de trabalho. Tinha uma presença sólida, quase rude, mas os olhos eram de um castanho profundo e inesperadamente gentil. "Sim?" A voz era grave, direta. "Me disseram que você faz reformas." Elaine gaguejou, sentindo-se estranhamente deslocada. "Preciso de ajuda com uma casa." Ele a observou por um momento que pareceu eterno, aqueles olhos penetrantes lendo algo nela que Elaine não sabia que estava escrito. "Que casa?" "Rua das Acácias, a casa azul da dona Cecília." Algo mudou no rosto dele, uma suavidade quase imperceptível. "Conheci dona Cecília. Boa mulher." Ele pegou uma camisa de flanela pendurada na porta. "Posso dar uma olhada agora." Eles caminharam em silêncio até a propriedade. Samuel inspecionou tudo com atenção meticulosa. O telhado, as paredes, a fundação. Não falava muito. Apenas anotava coisas em um caderno surrado. Tinha uma economia de movimentos e palavras que contrastava brutalmente com os homens que Elaine conhecia, sempre cheios de discursos vazios. "Vai precisar de trabalho", ele disse finalmente. "Mas a estrutura é boa, madeira de lei. Construíram para durar." "Quanto tempo?" perguntou Elaine. 2 meses, talvez 3 se trabalhar sozinho." "E quanto..." Ela hesitou. Não tinha acesso a muito dinheiro. Arthur controlava tudo. Samuel olhou para ela e novamente aquela sensação de ser lida por completo. 2.000 por semana. Era um valor justo, baixo até. "Aceito." Ele estendeu a mão. Quando Elaine a apertou, sentiu a aspereza de calos antigos, a força contida, o calor. Era uma mão que trabalhava, que construía, que não conhecia fingimento. "Começo segunda", disse Samuel, já se afastando. "Obrigada", Elaine chamou. Ele olhou por cima do ombro, um meio sorriso tocando seus lábios. "Não precisa agradecer ainda. Nem começamos." Quando ele foi embora, Elaine percebeu que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, era real. Capítulo 5. Reconstruindo. Alicerces. Samuel apareceu na segunda-feira às 7 da manhã em ponto, dirigindo uma caminhonete velha, carregada de ferramentas e materiais. Elaine ainda estava tomando café quando ouviu o barulho do motor. Ela se apressou até a porta, subitamente consciente de que usava roupas simples, calça de moletom e camiseta. O cabelo preso em um rabo de cavalo desleixado sem maquiagem. A esposa ideal jamais seria vista assim, mas a esposa ideal não existia mais. "Bom dia",
Samuel cumprimentou, tirando caixas da caminhonete. Vou começar pelo telhado. Tem infiltração séria ali. Precisa de ajuda? Elaine ofereceu. Ele a olhou de cima a baixo, avaliando. Sabe usar martelo? Não. Então não. Não foi rude, apenas prático. Mas pode fazer café. Vai ser um dia longo. Elaine voltou para dentro, sem saber se deveria se ofender ou rir. Ninguém falava com ela daquela forma. Direto, sem rodeios, sem gentilezas calculadas. Era refrescante. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Samuel chegava cedo, trabalhava o dia inteiro com uma dedicação silenciosa, parava apenas para almoçar, sempre trazendo marmita de casa e ia embora ao pôr do sol. Falava pouco, mas quando falava, cada palavra tinha peso. Por que essa viga aqui? Elaine perguntou certa tarde, observando-o trabalhar. Reforço. Ele media a madeira com precisão. A casa estava segurando no orgulho. Precisava de apoio de verdade. Ela não respondeu, mas a metáfora não passou despercebida. Elaine começou a ajudar de formas pequenas. Lixava madeiras, pintava janelas, limpava o que ele pedia, pegava ferramentas. O trabalho manual era cansativo, mas tinha algo de terapêutico. Cada movimento físico parecia remover camadas de falsidade que ela havia acumulado por anos. Você não precisa fazer isso, Samuel comentou, vendo-a pintar uma janela. Eu sei, mas quero ajudar. Elaine olhou para ele. Esta casa significa muito para mim. Ele assentiu, entendendo sem precisar de explicações. Foi assim, entre lixas e tintas, que eles começaram a conversar. Conversas reais, não os diálogos superficiais que Elaine estava acostumada. Por que se tornou construtor? Ela perguntou um dia. Porque gosto de consertar coisas quebradas. Samuel enfiou um prego com precisão. E fazer algo com as mãos, algo que fica. Que importa? E você sempre morou aqui? Nasci aqui. Saí aos 20, fui para a capital. Voltei aos 30. Ele fez uma pausa. A cidade grande não era para mim. Muita gente falsa, muita mentira. Elaine sentiu o golpe, mesmo sabendo que ele não sabia de onde ela vinha. E você? Samuel perguntou, surpreendendo-a. Ele raramente fazia perguntas pessoais. Por que voltou para cá? Elaine hesitou. Precisava de um lugar para respirar. Ele a olhou daquele jeito penetrante, como se visse através dela. Estava sufocando em outro lugar? Sim. Samuel assentiu e voltou ao trabalho. Não pressionou. Não exigiu detalhes. Simplesmente aceitou. À noite, Elaine ligava o celular apenas para ver as dezenas de mensagens de Arthur. Todas seguindo o mesmo padrão. Exigências no início, depois ameaças, agora súplicas desesperadas. Elaine, volte. Precisamos conversar. Você está sendo ridícula. Pense na sua carreira. As pessoas estão perguntando por você. Estou inventando desculpas. Por favor, não faça isso comigo. A eleição está chegando. Ela apagava sem responder e desligava novamente. 2 semanas se passaram. A casa começava a tomar forma. O telhado estava novo, as paredes pintadas, o jardim lentamente sendo domado. E Elaine? Elaine começava a se sentir diferente. Seus músculos doíam do trabalho físico, mas era uma dor boa. Sua pele estava mais corada do sol. Suas mãos tinham calos pequenos. Ela usava roupas simples, comia comida de panela, dormia cedo e acordava com o sol. Era uma vida simples, real, sua. Você está diferente, Samuel comentou uma tarde, enquanto descansavam na varanda com água fresca. Diferente como? Menos... Ele procurou a palavra certa. Menos tensa. Quando você chegou, parecia que ia quebrar a qualquer momento. Elaine sorriu, um sorriso triste. Eu acho que já tinha quebrado. Só estava fingindo que não. Samuel ficou em silêncio, mas havia compreensão em seus olhos. Sabe o que é bom em consertar casas? Ele disse finalmente. É que nada quebra permanentemente. Sempre dá para reconstruir.
Às vezes fica até mais forte do que antes. Elaine olhou para ele, para aquele homem simples, com suas verdades profundas, e sentiu algo se mover dentro de seu peito. Algo perigoso. Algo que ela não podia permitir. Samuel, que ela começou, mas não sabia como continuar. Ele se levantou pegando suas ferramentas. Amanhã vou começar na cozinha. E então, já saindo, acrescentou baixinho. Você vai ficar bem, Elaine. Foi a primeira vez que ele disse seu nome. E a primeira vez que ela acreditou que talvez, apenas talvez, ele estivesse certo. Mais 2 semanas se passaram em uma dança delicada. Samuel continuava chegando todas as manhãs, mas algo havia mudado. Os olhares demoravam 1 segundo a mais. As mãos se tocavam acidentalmente ao passar ferramentas. O ar vibrava com palavras não ditas. Elaine se pegava esperando por ele, arrumando o cabelo sem perceber, escolhendo roupas com mais cuidado. E odiava-se por isso. Odiava-se porque ainda era tecnicamente a esposa de Arthur, porque estava desejando algo que não tinha direito de desejar. Numa quinta-feira de tarde, enquanto trabalhavam juntos no jardim, Samuel finalmente quebrou o silêncio pesado. Você vai ficar? Perguntou ele, arrancando ervas daninhas. Aqui, quero dizer, depois que a casa ficar pronta. Elaine parou, a pá na mão. Eu... não sei. Ainda não decidi. Tem alguém esperando você voltar? A pergunta cortou como faca. É complicado. Complicado geralmente significa sim. Ele não a olhou, continuou trabalhando, mas ela ouvia a tensão na voz. Samuel... Não precisa explicar. Ele finalmente a encarou, e havia dor naqueles olhos castanhos. Só preciso saber se devo manter distância. Porque... Ele respirou fundo. Porque está ficando difícil. O coração de Elaine disparou. Difícil como? Você sabe como. Ele se levantou, limpando as mãos na calça. Não sou bom com palavras bonitas, mas sei o que sinto. E sei que não devo sentir isso por uma mulher que não é livre. Você usa aliança. Ele interrompeu, apontando para a mão dela. E não fala do passado. Não fala de onde veio ou por que está aqui. E tudo bem. Cada um tem seus segredos. Mas eu não sou homem de envolver-me no meio de histórias complicadas. Elaine olhou para a aliança no dedo, aquele círculo de ouro que um dia significou promessas. Agora era apenas peso morto. Você tem razão. Sua voz saiu fraca. Eu sou casada. Ou era, ou... não sei mais o que sou. Samuel esperou, dando-lhe espaço para continuar. E então, pela primeira vez, Elaine contou tudo. Sobre Arthur e os 25 anos de casamento. Sobre a descoberta da traição na festa de bodas de prata. Sobre Márcia, as humilhações, as ameaças. Sobre fugir para o único lugar que era só dela. Ele escutou em silêncio, o maxilar tenso, os olhos fixos nela. Você ainda está casada com ele, Samuel disse quando ela terminou. Não era pergunta, era constatação. Tecnicamente sim, mas... Não tem mas, Elaine. Ele balançou a cabeça. Ou você está livre ou não está. Ele me ameaçou, disse que vou perder tudo. E você acredita nisso? Samuel deu um passo à frente, a voz mais intensa. A mulher que eu conheço, a que reconstruiu esta casa com as próprias mãos, a que teve coragem de fugir de uma vida inteira. Essa mulher tem medo de um homem que a traiu? As palavras acertaram em cheio. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Ele estava perto agora, muito perto. Você pode ficar presa naquele casamento de mentira, ou pode se libertar de verdade, mas enquanto você não decidir, enquanto ainda usar essa aliança, ele olhou para a mão dela com algo que parecia dor. Eu não posso ser parte disso. Samuel, por favor, eu gosto de você, Elaine. As palavras saíram cruas, honestas. Gosto do jeito que você canta quando pinta. Gosto de como você aprendeu a usar martelo, mesmo dizendo que não conseguia. Gosto da mulher forte que você está se tornando. Mas não vou ser o outro homem. Não vou ser como aquela Márcia. A comparação doeu mais do que qualquer tapa. Você não é como ela, Elaine sussurrou,
lágrimas escorrendo. Você é real. É a primeira coisa real que acontece na minha vida em anos? Então seja real também. Ele enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar, o toque tão gentil que partiu algo dentro dela. Pare de se esconder. Enfrente aquele homem. Se liberte de verdade. E se eu perder tudo? Você já perdeu tudo o que importava quando descobriu a mentira. Samuel segurou o rosto dela com as duas mãos. Agora é hora de ganhar você mesma de volta. Eles ficaram ali, suspensos naquele momento, tão perto que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de madeira e trabalho honesto. Então Samuel recuou. Vou terminar o trabalho da casa, mas depois acho melhor eu dar um tempo, até você decidir quem quer ser. Ele saiu do jardim e Elaine ouviu a caminhonete partir. Sozinha, ela olhou para a aliança novamente. Aquele símbolo de uma vida que não existia mais. Lentamente, com mãos trêmulas, ela a tirou do dedo. A marca branca permaneceu na pele, fantasma de 25 anos. Mas a aliança, o peso, a mentira, tudo isso estava na palma da sua mão agora. Elaine fechou os dedos ao redor do anel, apertando forte, e fez uma escolha. Estava na hora de voltar. Não para se esconder, não para manter as aparências, mas para terminar o que deveria ter terminado 2 meses atrás. Estava na hora de se libertar de verdade. 3 dias depois, Elaine estacionou em frente à casa que um dia chamou de lar. A mansão permanecia impecável. Jardins perfeitamente aparados, fachada imaculada, portão de ferro reluzente. Um cenário de revista. Uma mentira emoldurada. Ela respirou fundo, ajeitou o blazer simples que usava e tocou a campainha. Não tinha mais chaves. Não queria mais ter. A empregada abriu, os olhos arregalados de surpresa. Dona Elaine, Sr. Arthur está no escritório. Ele... Não precisa anunciar. Elaine entrou com passos firmes. Sei o caminho. Atravessou a casa como uma estranha em território conhecido. Tudo estava exatamente como deixara, mas parecia menor, mais frio, menos significativo. Arthur estava ao telefone quando ela abriu a porta do escritório. Ele levantou os olhos, congelou e rapidamente encerrou a ligação. Elaine. Ele se levantou, o rosto uma mistura de alívio e raiva contida. Você finalmente resolveu aparecer. 2 meses, Elaine. 2 meses me deixando na mão, me fazendo parecer ridículo. Cale a boca, Arthur. Ele piscou chocado. Elaine nunca o interrompera assim. Nunca levantara a voz. Como é que é? Eu disse, cale a boca. Ela entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Pela primeira vez em 25 anos você vai me escutar em vez de falar. Arthur abriu a boca, mas algo no olhar dela o fez fechar novamente. Eu vim buscar meus pertences. Documentos pessoais, roupas, pertences. Ela jogou uma pasta sobre a mesa dele. E vim entregar isso. Ele abriu a pasta. Eram cópias de mensagens, fotos, comprovantes de reservas de hotel. Tudo documentando seu caso com Márcia. Você estava guardando provas? Obviamente. Elaine cruzou os braços. Você me subestimou, Arthur. Acho que sempre subestimou. Pensou que eu era fraca demais para reagir, obediente demais para me rebelar. Elaine, escuta. Ele tentou aquele tom conciliador, político. Nós podemos resolver isso. Não precisa ser assim. Você tem razão. Não precisava. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas com calma. Se você tivesse sido honesto há 5 anos, quando começou com Márcia, se tivesse me dado o direito de escolher. Mas você preferiu me transformar em piada, em cúmplice involuntária da sua farsa. Eu te dei uma vida boa. Arthur explodiu, batendo a mão na mesa. Dinheiro, status, carreira. Você seria nada sem mim. Eu era nada com você. As palavras saíram firmes, verdadeiras. Eu era uma sombra, uma personagem. A esposa ideal que você precisava para sua imagem pública. E você adorava isso, ele rebateu. Os holofotes, as palestras, os livros. Não se faça de vítima agora. Elaine sorriu, um sorriso triste. Você está certo. Eu adorava.
porque acreditava que era real, porque achei que estivesse construindo algo verdadeiro, mas era apenas performático, tudo uma ilusão. O que você quer, Elaine? Arthur sentou-se, passando as mãos pelos cabelos. Dinheiro. Posso te dar uma quantia. Você assina um acordo de confidencialidade e... Eu não quero seu dinheiro. Então o quê? Me destruir? Ele riu, amargo. Você não tem coragem. Sabe o que vai acontecer se expor isso? Sua carreira acaba também. Aquela Elaine Soares que dá palestras sobre casamentos perfeitos vira piada. Suas leitoras vão te odiar. Que me odeiem. Elaine levantou-se. Prefiro ser odiada pela verdade do que amada pela mentira. Você enlouqueceu nesses 2 meses. Arthur rosnou. Onde você estava, afinal? Em um lugar onde aprendi o que é ser real. Ela caminhou até a porta. Ah, e Arthur? Sobre o contrato com Márcia. Meu advogado encontrou várias cláusulas ilegais. Conflito de interesse, principalmente. Ela não pode ser minha agente e amante do meu marido ao mesmo tempo. O contrato é nulo. Ela viu o pânico passar pelos olhos dele. Elaine. Arthur se levantou, desesperado. Pensa no nosso filho. Ele vai ver isso, vai sofrer. Nosso filho. Ela se virou. Que está há 1 ano no exterior e que você só liga uma vez por mês. Já contei tudo para ele. Sabe o que ele disse? Que sempre soube que algo estava errado, que estava esperando que eu tivesse coragem de sair. Você está cometendo um erro. Arthur tentou, a voz tremendo. Não, meu erro foi ficar 25 anos. Elaine o olhou nos olhos, sem medo, sem mágoa. Apenas vazia dele. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. Pode aceitar amigavelmente ou pode lutar. Não importa. De um jeito ou de outro, eu sou livre. Você não vai... O lançamento do novo livro é semana que vem. Elaine abriu a porta. Vou estar lá. Ela estava saindo quando ouviu a voz dele, menor, quase humana. Eu amei você, Elaine. No começo, eu realmente amei. Ela parou, mas não se virou. Eu também. Mas amor de verdade não humilha, não trai, não ameaça. Ela olhou por cima do ombro. Amor de verdade liberta. E você nunca soube fazer isso. Elaine saiu da casa e com cada passo sentia-se mais leve. No carro, ela pegou o celular e digitou uma mensagem para uma assessora de imprensa. Confirme minha presença no lançamento. Então, com mãos que não tremiam mais, ela jogou a aliança de casamento no porta-luvas e dirigiu de volta. De volta para o interior. De volta para a casa que reconstruíra. De volta para a mulher que finalmente estava se tornando. E se tivesse sorte, de volta para o homem que a ensinara a ser livre. A Livraria Cultura estava lotada para o lançamento de Construindo o Amor Verdadeiro. 100 pessoas ocupavam cada cadeira disponível. Outras tantas permaneciam em pé nos corredores. Jornalistas, blogueiras, fãs segurando exemplares antigos dos livros de Elaine. O evento fora promovido como o maior lançamento do ano da autora mais amada pelas mulheres brasileiras. Nos bastidores, Márcia estava radiante. Elaine, que bom que você apareceu. Ela se aproximou com aquele sorriso falso. Estava preocupada depois do seu desaparecimento. Mas tudo bem, o importante é que está aqui. O discurso está pronto? Lembre-se, inspirador, emocional, esperançoso. É o que o público quer. Elaine olhou para ela. Aquela mulher que dormira com seu marido, que lucrava com seus livros, que a humilhara por meses. E sentiu nada, nem raiva, nem dor, apenas uma distância serena. Não se preocupe, Márcia. Eu sei exatamente o que vou dizer. Arthur chegou minutos antes do início, impecável no terno cinza, o sorriso político perfeitamente posicionado. Ele se aproximou de Elaine, falando baixo. Espero que você faça um ótimo discurso. Eu sempre sei o que falar. Elaine ajeitou o vestido, o mesmo da festa de bodas de prata, decidira usar propositalmente. Sente-se, Arthur, e assista. Quando Elaine subiu ao palco, a plateia explodiu em aplausos.
Ela acenou sorrindo, esperando o silêncio voltar. Viu Arthur na primeira fileira, pálido. Viu Márcia nos fundos, confiante demais. Viu câmeras filmando o evento. Perfeito. Boa noite. Sua voz ecoou clara pelo microfone. Obrigada por estarem aqui hoje. Sei que esperavam um lançamento tradicional, um discurso sobre amor verdadeiro, sobre construir relacionamentos sólidos, sobre ser a esposa ideal. Ela fez uma pausa. Mas hoje vou falar sobre mentiras. Um murmúrio percorreu a plateia. Márcia endireitou-se alerta. Durante 25 anos construí uma carreira ensinando mulheres a terem casamentos perfeitos. Escrevi 5 livros, dei centenas de palestras. Olhem para mim. A esposa ideal, o casamento invejável, a vida perfeita. Ela sorriu amargo. Mas era tudo mentira. Câmeras disparavam. Jornalistas anotavam freneticamente. No dia da minha festa de bodas de prata, há 3 meses, descobri que meu marido me traía há mais de 5 anos. Elaine olhou diretamente para Arthur, com minha editora e agente Márcia Alves. O silêncio foi absoluto. Então, o caos. Pessoas se levantando, flashes disparando, Márcia tentando sair, mas bloqueada pela multidão. Arthur afundando na cadeira, o rosto vermelho. Por favor, silêncio. Elaine esperou a plateia se acalmar. Tenho provas, mensagens, fotos, tudo está sendo disponibilizado aos jornalistas presentes. Mas não vim aqui para destruir ninguém. Vim para contar a verdade. Ela respirou fundo. Passei 2 meses sufocada, mantendo essa mentira porque tinha medo. Medo de perder tudo. Dinheiro, carreira, respeito. Meu marido me ameaçou. Disse que eu ficaria sem nada, que seria ridicularizada, que minha carreira acabaria. Elaine sorriu. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Mais murmúrios. Minha carreira como especialista em casamentos perfeitos acaba aqui, porque casamentos perfeitos não existem. O que existe é verdade, respeito, lealdade. E eu não tinha nada disso. Tinha apenas uma ilusão que vendi para vocês como realidade. Uma mulher na plateia se levantou. Mas seus livros me ajudaram, me salvaram. E isso me deixa feliz. Elaine olhou para ela com gentileza. Mas não posso mais vender uma mentira. Não posso mais fingir que sei sobre amor quando o meu próprio casamento era uma farsa. Então o que você sabe agora? Outra voz gritou. Depois de tudo isso? Elaine pensou em Samuel, na casa reconstruída, nos dias pintando janelas, nas conversas honestas, no amor que começou a florescer no silêncio e na verdade. Sei que recomeçar é possível, que perdoar a si mesma é necessário, que ser amada por quem você realmente é vale mais do que ser adorada pela pessoa que finge ser. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas eram lágrimas de libertação. Sei que amor verdadeiro não é perfeição. É honestidade, é aceitar cicatrizes, é ter coragem de ser real. Ela pegou o livro novo, aquele que seria lançado, e o segurou. Este livro não deveria existir. Foi escrito por uma mulher que ainda estava presa. Então não haverá lançamento. Elaine olhou para Márcia. E nosso contrato está rompido. Meu advogado já cuidou de tudo. Você não pode fazer isso, Márcia gritou, perdendo a compostura. Você vai me pagar. Não, você vai me pagar pelos danos morais. Elaine sorriu. Por manter um caso com meu marido enquanto lucrava com meus livros. Conflito de interesse. Meu advogado tem todos os documentos. Ela se virou para Arthur, que permanecia imóvel. Quanto a você, desejo que seja feliz. De verdade, mas longe de mim. Elaine desceu do palco em meio ao caos. Repórteres a cercaram, mas ela apenas sorriu e continuou andando. Não devia mais explicações a ninguém. Lá fora, a noite estava clara. Ela ligou o celular, que mantivera desligado por precaução, e viu uma mensagem de Samuel, enviada 1 hora antes. Terminei a casa. Ficou bonita, assim como você. Elaine sorriu, o coração disparado, e digitou: Estou voltando. Livre. Finalmente. Livre. Me espera?
A resposta veio em segundos. Sim. Ela entrou no carro e dirigiu para longe das luzes, das câmeras, da vida antiga. Dirigiu em direção ao interior, onde uma casa reconstruída a esperava. E um homem que a amava, não pela máscara perfeita, mas pela mulher imperfeita e real que ela finalmente tinha coragem de ser. Elaine chegou a Rio dos Cedros quando o sol começava a nascer. A cidade dormia ainda, envolta na névoa suave da manhã. Ela dirigiu pelas ruas familiares, o coração batendo cada vez mais forte conforme se aproximava da Rua das Acácias. A casa estava diferente sob a luz dourada do amanhecer. Não era mais aquela ruína que ela encontrara meses atrás. As paredes pintadas de azul claro brilhavam, as janelas novas refletiam o sol nascente. O jardim estava domado, mas ainda selvagem o suficiente para ter personalidade. Era perfeita na sua imperfeição, exatamente como ela. E na varanda, sentado nos degraus com uma caneca de café nas mãos, estava Samuel. Elaine desceu do carro com pernas trêmulas. Ele se levantou lentamente, os olhos fixos nela, esperando, sempre tão paciente, sempre tão sólido. Você veio, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu vim. Elaine subiu os degraus, parando a um passo dele. Viu as notícias? Vi. Um sorriso pequeno tocou seus lábios. A cidade inteira viu. Dona Rosa do Mercado não fala de outra coisa. Devo imaginar que agora todo mundo sabe que estou aqui. Provavelmente. Ele deu um passo à frente. Isso te incomoda? Não. E era verdade. Pela primeira vez ela não se importava com o que outros pensavam. Não me incomoda mais. Samuel olhou para a mão dela, onde a marca branca da aliança ainda era visível, mas o anel não estava mais lá. Está livre? Estou. Os papéis do divórcio foram protocolados esta manhã. Arthur não vai lutar. Não depois da exposição pública. Elaine sorriu. E o contrato com Márcia foi anulado. Estou livre profissionalmente também. E agora? Ele perguntou, sem se aproximar mais, dando-lhe espaço para escolher. O que você vai fazer? Elaine olhou para a casa, para aquele refúgio que a salvara. Depois olhou para Samuel, para aquele homem que a ensinara a ser forte, simplesmente sendo ele mesmo. Quero ficar aqui, nesta cidade, nesta casa. Ela respirou fundo. Se você me quiser. Samuel não respondeu com palavras. Ele deu 2 passos, eliminou a distância entre eles e a puxou para um abraço que parecia lar. Elaine afundou naquele abraço, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. Ele cheirava a café, madeira e manhã. Cheirava a verdade. Eu te quero, Samuel sussurrou contra seus cabelos. Desde o primeiro dia, desde que você apareceu aqui, quebrada e corajosa, querendo reconstruir mais do que uma casa. Elaine se afastou apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Eu não sou perfeita, Samuel. Não sou a mulher dos livros, não sou inspiradora ou ideal. Sou apenas eu, com todas as cicatrizes, todos os erros, todos os medos. Eu sei. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, aquelas mãos ásperas e honestas. E é exatamente essa mulher que eu aprendi a amar, a real. A que canta desafinado quando pinta, a que tem medo de martelar o próprio dedo, a que chora quando precisa e ri quando quer. Você me ama? As palavras saíram em um sussurro incrédulo. Amo. Simples assim. Sem floreios, sem dúvida. E vou continuar amando enquanto você me deixar. Então, ele a beijou. Foi um beijo que não tinha nada de perfeito. Foi desajeitado no começo. Intenso demais, urgente demais. Mas foi real. Foi verdadeiro. Foi deles. Quando se separaram, ambos estavam rindo. Entre, Samuel disse pegando a mão dela. Quero te mostrar algo. Ele a guiou para dentro da casa. Tudo estava terminado. O piso brilhava, as paredes estavam impecáveis. Os móveis que ela havia restaurado ocupavam seus lugares. Mas havia algo novo. No canto da sala, uma estante enorme,
feita de madeira de demolição, cada prateleira única, cada imperfeição celebrada como parte da beleza. Você fez isso. Elaine passou os dedos pela madeira. Fiz. Samuel ficou ao lado dela. Pensei que você ia precisar de um lugar para seus livros, os novos que ainda vai escrever. Mas desta vez sobre a verdade, sobre recomeços, sobre coisas reais. Elaine se virou para ele, os olhos marejados. Como você sabia que eu ia voltar? Não sabia. Ele sorriu. Mas tinha esperança. E se você não voltasse, eu ia atrás. Mesmo que tivesse que invadir a cidade grande e aparecer na porta da sua mansão. Ela riu imaginando a cena. Samuel com suas roupas de trabalho, aparecendo naquele mundo de aparências. Eu teria pagado para ver isso. Ainda pode. Ele a puxou para perto novamente. Alguma hora vamos ter que ir lá resolver coisas burocráticas do divórcio. Prometo causar uma cena. Por favor, não. Elaine encostou a testa na dele. Já tive escândalo suficiente para uma vida. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas existindo juntos no silêncio confortável que só pessoas realmente conectadas conseguem compartilhar. Elaine? Samuel finalmente quebrou o silêncio. Sim? Bem-vinda ao lar. E pela primeira vez em 25 anos, ela estava realmente em casa. Não em uma mansão perfeita com móveis de grife e jardins de revista, mas em uma casa simples com cicatrizes nas paredes e amor nas fundações. Em uma casa que ela reconstruíra com as próprias mãos, assim como reconstruíra a si mesma. Tijolo por tijolo. Verdade por verdade. Escolha por escolha. Até se tornar não a esposa ideal que todos esperavam, mas a mulher real que ela sempre deveria ter sido. Um ano depois. A pequena livraria de Vale do Cedro estava lotada para um evento inédito na cidade. Elaine observava pelas janelas a fila que se formava. Mulheres de todas as idades, algumas vindas de cidades vizinhas, outras de longe, todas segurando exemplares do seu novo livro, Reconstruindo, do desmoronamento ao recomeço. Nervosa? Samuel apareceu atrás dela, pousando as mãos em seus ombros. Um pouco. Elaine se virou sorrindo. É diferente desta vez. Antes eu vendia ilusões. Agora estou oferecendo verdades. E verdades assustam. Verdades libertam. Ele beijou sua testa. Você vai ver. O livro não fora fácil de escrever. Levará meses para colocar no papel toda a dor, toda a jornada, todo o aprendizado. Não havia fórmulas mágicas. Não havia passos garantidos para o final feliz. Apenas honestidade crua sobre falhar, cair, levantar e recomeçar. E para sua surpresa, as pessoas queriam isso. Mais do que queriam perfeição. A sessão de autógrafos começou, e uma por uma, mulheres se aproximaram. Mas não vinham apenas buscar autógrafos. Vinham compartilhar suas próprias histórias. Eu também fui traída, sussurrou uma senhora de cabelos grisalhos. Há 10 anos, e ainda não tive coragem de recomeçar. Seu livro me deu esperança. Eu saí de um casamento abusivo mês passado, disse uma jovem de olhos vermelhos. Estou morando com minha mãe, sem dinheiro, com medo. Mas seu livro me mostrou que dá para sobreviver. Eu perdi meu emprego e achei que minha vida tinha acabado, contou outra. Mas você me fez ver que finais podem ser começos. História após história. Dor após dor. Mas também esperança após esperança. Quando a última pessoa saiu, Elaine estava exausta emocionalmente, mas plena. Você está diferente, comentou Dona Rosa, a senhora do mercadinho, que ajudara a organizar o evento. Mais leve, mais você. Elaine sorriu olhando pela janela para onde Samuel esperava, encostado na caminhonete velha. É porque finalmente sou eu mesma. Naquele ano, muita coisa havia mudado. O divórcio fora finalizado. Arthur casara-se com Márcia 3 meses depois, numa cerimônia discreta, que virou piada nas redes sociais. A ex-editora perdera vários autores após o escândalo, e a carreira política de Arthur nunca se recuperara totalmente. Elaine não sentia prazer nisso. Não sentia nada, na verdade. Eram personagens de uma vida que não era mais sua.
Sua vida agora era simples. Ela acordava com o canto dos pássaros, tomava café na varanda, escrevia pela manhã, trabalhava no jardim à tarde, jantava com Samuel, que agora praticamente morava lá, embora mantivesse sua casa amarela por teimosia. Sem holofotes, sem performances, apenas vida real, com altos e baixos, risos e discussões, imperfeições e beleza. Pronta para ir? Samuel perguntou quando ela saiu da livraria. Pronta. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Vamos para casa. Casa. Aquela palavra nunca soou tão certa. No caminho, Elaine olhou para a paisagem familiar. As montanhas ao longe, o rio que cortava a cidade, as casas simples. Um ano atrás, ela estava sufocada numa mansão presa numa mentira, morrendo lentamente por dentro. Hoje, ela estava viva. Realmente viva. No que você está pensando? Samuel perguntou, dirigindo com uma mão, a outra segurando a dela. Que valeu a pena. Elaine apertou os dedos. Dele. Perder tudo para ganhar isso. Isso o quê? Liberdade. Verdade. Você. Eu mesma. Quando chegaram em casa, o sol se punha, pintando tudo de dourado. Elaine saiu da caminhonete e ficou parada por um momento, apenas observando. A casa azul claro brilhava na luz do entardecer. As flores que plantara começavam a desabrochar. A cadeira de balanço na varanda esperava pelas noites tranquilas. Era tudo tão simples, tão imperfeito, tão seu. Elaine? Samuel a chamou da varanda. Vem. O jantar está esperando. Ela subiu os degraus, mas parou antes de entrar. Samuel? Sim? Obrigada. Por me ensinar que não preciso ser perfeita para ser amada. Ele sorriu aquele sorriso de meio lado que ela tanto amava. Você me ensinou o mesmo. Acho que estamos quites. Dentro de casa a mesa estava posta. Comida simples, vinho barato, velas comuns. Nada digno de revista, nada performático. Mas era deles. Era real. Era suficiente. E enquanto jantavam, rindo de piadas bobas, planejando o futuro sem promessas impossíveis apenas com esperanças modestas, Elaine percebeu algo. Ela tinha sido a esposa ideal por 25 anos e fora miserável. Agora era apenas Elaine, imperfeita, cicatrizada, real. E era completamente feliz. Mensagem final. A história de Elaine nos ensina que perfeição é uma prisão dourada, que máscaras pesam mais do que parecem, que coragem não é nunca ter medo, é agir apesar dele. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. É preciso quebrar, para reconstruir mais forte. É preciso tirar a máscara para finalmente respirar. Se você está presa numa vida que não é sua, numa relação que te sufoca, num papel que não te cabe, saiba que recomeçar é possível. Não será fácil, não será rápido, mas será real. E a vida real, com todas as suas imperfeições, vale infinitamente mais do que qualquer ilusão de perfeição. Você não precisa ser ideal, você só precisa ser verdadeira. E você? Já teve que tirar alguma máscara para ser quem realmente é? Já precisou reconstruir sua vida do zero? Compartilhe sua história nos comentários. Sua verdade pode inspirar outra mulher a encontrar coragem, porque no fim, todas nós somos obras em reconstrução. E está tudo bem. Fim.